Se liga aí que está começando mais um episódio aqui do Pode Berrar, um podcast da zootecnia. A gente está sempre trazendo para vocês assuntos relevantes sobre o mundo da produção animal. E hoje, uma visita muito especial aqui com a gente, o nosso patrono do curso, nosso coordenador, ele que é um querido e arrumou um tempinho para estar aqui com a gente hoje, na correria, ele conseguiu arrumar um tempinho para estar aqui com a gente. Professor e coordenador Dr. Aldivan, a gente que é da academia já lhe conhece, mas quem está assistindo em casa talvez não lhe conheça, então primeiramente abro esse momento para o senhor se apresentar para o público, familiarizar, falar um pouco da sua jornada acadêmica. Fique à vontade, o espaço é seu. Ok, bom dia a todos. É um prazer imenso, né? Obrigado também pelo convite. Realmente a gente ainda teve uns contrapontos, mas estamos aqui e obrigado. Então, eu sou Aldivan, professor do Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, atualmente também coordenador do curso de zootecnia. Eu iniciei, né, a minha vida na pecuária ainda criança com os meus pais, mas ingressei no técnico em agropecuária no Instituto Federal de Pernambuco, campus Belo Jardim, antiga escola agrotécnica, né? E após o curso de agropecuária, me formei em zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba, onde também fiz meu mestrado e doutorado. Todos eles na linha de nutrição de ruminantes e trabalhando com pequenos ruminantes, né? Caprinos e ovinos. E então, em 2011, a gente ingressa aqui no Instituto Federal e desde então a gente é professor aqui da casa do Instituto. Certo. Professor, assim, a gente sempre que a gente chama um convidado, a gente aborda um tema central, né, muito relacionado à formação daquele profissional. E aí o senhor tem uma atuação notória no campo da caprinocultura, né? E aí a gente vai meio que falar mais sobre isso hoje. Então eu já começo lhe perguntando, porque assim, a gente vê que na nossa região, a região dos Cocais, é muito predominante a questão da agricultura familiar, né? A gente está tendo um movimento aí dos grandes empresários do agronegócio que estão vindo para cá com suas monoculturas. Só que aqui o predominante mesmo, que a gente está acostumado a ver, é o pequeno produtor, que tem ali a sua terrinha, tem a sua produçãozinha ali. Como que está hoje o cenário da caprinocultura na agricultura familiar na nossa região? Tanto essa pergunta, porque quando você inicia ela, ela já vem trazendo o pequeno produtor, não é? Então, nós temos mais de 90% de todo o rebanho de caprinos concentrados na região Nordeste e mais de 60% de ovinos. Então, historicamente, no Brasil, a caprinocultura e a ovinocultura ela é de subsistência. Ela é essa caprinocultura voltada para uma reserva de valor, para obter esse animal como uma proteína para a família, não é? Então, ela é muito importante para o desenvolvimento das famílias. Mas a gente também tem que pensar que não só podemos produzir dessa maneira. No momento que a gente produz do ponto de vista só familiar, a gente deixa de empregar muitas técnicas, muitas tecnologias que melhorariam essa produtividade. Então, historicamente, associado a esse método de exploração que é o familiar, a gente tem então essas tecnologias não empregadas e muitas vezes um não desenvolvimento dessa cultura que é muito importante para a região Nordeste, né? Então, nós estamos falando de mais de 90%. E no Maranhão não é diferente. Tem um grande potencial, mas criado da mesma maneira que nos outros estados do Brasil e muitas vezes até fora. Mas países como a Europa, essa realidade é diferente. Nós temos um outro olhar mais técnico, né, levando para a parte de conservação, para nichos de mercados regionais na elaboração de queijos, do próprio leite da cabra, né, queijo de ovelha. Então, assim, nós temos isso historicamente, mas é necessário que possamos mudar essa mentalidade para que a gente possa evoluir mais com essa caprina ovinocultura, né? Então é um mercado que tem muita expansão, tem muito mercado para se atuar com essa assistência técnica, né? Então, sem sombra de dúvida, o modo que é produzido hoje, ele necessita de um maior incremento e, consequentemente, isso traz demanda, né, para a sociedade, porque proteína de alto valor biológico, né? Nós estamos falando aí de carne
de excelente composição química, carnes consideradas mais magras. Nós estamos falando de leites que naturalmente, né, já trazem alfas-caseínas que não são tão, por exemplo, alergênicas. Então a gente já traz um monte de potencial de produtos que essa cultura nos oferece. E que isso é muito importante que saibamos que a caprinocultura merece um destaque a mais do que como ela é explorada hoje. Sim, é uma cultura subestimada, né, professor? Sim, sim, podemos dizer sem sombra de dúvida que são duas culturas subestimadas. Agora, há uma diferença, a gente sempre trata caprino e ovino como tudo igual, né? E na verdade não são. É importante destacar, por exemplo, que a visão que o ovinocultor tem já é um pouco mais diferente. Se a gente já observar essa escala, que 60% apenas estão no Nordeste, quase metade está no Sul-Sudeste. Então, a ovinocultura ela já tem um tratamento diferente. Né? Então você já tem uma questão do melhoramento genético, até mesmo dentro no Nordeste, você juntando raças exóticas como o Doppler, junto com os nossos animais nativos, como o santenês, né? Então com animais F1s com grande precocidade, com grande rendimento de carcaça e carnes de excelente qualidade. Então a gente também tem diferenças, embora a tratamos como iguais, elas não são. Né? Então, a gente pode dizer que a ovinocultura é um pouco mais desenvolvida em relação à sua região de desenvolvimento e também o perfil do próprio produtor. Né? Perfeito. E professor, se tratando um pouco mais assim de contexto histórico, como que se deu essa introdução da capinocultura? Em que momento se percebeu que dava para produzir de fato com isso aí? E assim, como que o pequeno produtor ele se identificou com aquilo ali e ele viu que dava para tirar, não digo tirar proveito, mas ele viu que era algo que dava para trabalhar? A gente até trata isso na disciplina de introdução à zootecnia. Né? É interessante a gente saber que os ovinos e caprinos foram os animais de produção segundamente domesticados pelo homem. Então, nós estamos falando que a interação com caprinos e ovinos é desde a antiguidade, desde os primórdios, que a humanidade deixou de ser nômade e passou a ser sedentário e criar suas civilizações. Então, o primeiro animal domesticado foi o cão, mas depois veio a cabra e a ovelha, né? Em momentos ali que não consegue distinguir qual dos dois primeiro, as referências elas se contradizem um pouco, mas podemos dizer que os dois. Porque nós vimos naquele animal de pequeno porte, sociável, né? Era um animal que nós conseguíamos domesticar com facilidade e ele oferecia a pele com a parte de proteção e a proteína, carne e leite. Então, víamos nessa cultura um potencial e ela veio nesse desenvolvimento. Então, nossos antepassados, desde os primórdios da civilização, já criavam caprino e ovinos. As outras espécies de grande porte vieram depois. Né? Então, a gente tem uma relação muito antiga com essa cultura. E aí é importante isso. Veja que nós estamos falando que desde os nossos primórdios, mas que se nós fazemos um perfil, ou traçarmos um perfil dessa exploração na região Nordeste, é sem assistência técnica, são animais de modo extensivo extrativista, né, sem preocupações com instalações, com manejo, alimentação. Então, é uma gama de fatores que ainda deixa a ovino-caprinocultura como essa cultura secundária. Né? E nós não podemos tratar. É importante que a gente veja a caprino-ovinocultura com outro olhar, com esse olhar mais técnico, mais profissional, de que esses produtos, de que essa cultura tem rentabilidade e é importante para o agronegócio brasileiro, sem sombra de dúvida. Claro, mas sem deixar também nosso aspecto de produção familiar, de reserva de valor. O quanto é bom a gente chegar na casa de um amigo, de um batizado, né, e tá lá nossos pratos típicos, né? Você diz, a gente confraterniza, matamos um cordeiro, matamos um cabrito, então a gente vai confraternizar. Então, a própria cultura é uma confraternização. A gente acha que não, mas existem, inclusive, aspectos culturais na nossa culinária. Né? A região Nordeste, consumidores da buchada. Existem livros publicados na literatura, o professor doutor Roberto Germano Costa, né, e outros colaboradores, que trata especificamente
de como a gente pode pegar esses subprodutos, né, ou ali, inclusive dos tratos gastrointestinal, e transforma isso numa culinária. Então a gente confraterniza com a buchada, né, que nós estamos falando ali dos órgãos, né, de digestório, da parte de rumen, retículo, maso, abomaso, que a gente faz o aproveitamento. Então, veja que nada se perde dentro dessa cultura. E a gente não há essa valorização. Se a gente só fazer um paralelo, né? Caxias é muito importante aqui, o pirão de parida com a ave, e muitos produtores inserem isso na sua culinária. Então, temos que também dar esse destaque, por exemplo, para a nossa buchada, para caprino ou vinocultura, que também é importante. Sim, perfeitamente, professor. Como o senhor falou, a gente é algo muito cultural da região, esse aproveitamento da carne do caprino, da carne do ovino, do que dá para se extrair para ali num evento de final de ano, Natal, alguma coisa assim. E aí talvez o que dá para a gente considerar um pouco de talvez um problema nessa situação, é que a gente subestima a cultura a só isso aí. A gente acha que o bode é só aquele animal que você compra ali no começo do ano, vai engordando ali no quintal de casa mesmo, tem muita gente que faz assim, vai do quintal de casa ali, o bicho amarrado, vai alimentando, porque lá no final do ano, no aniversário de não sei quem, vai matar o animal, né, vai abater o animal para consumir a carne, só que isso aí acaba subestimando um pouco do valor do animal, porque ele é mais do que isso, ele serve para mais do que isso, como você falou, aproveita-se a pele, aproveita-se o leite, né, o leite dos caprinos é algo que tem sido muito tem recebido o seu valor, né, tanto por ter o seu valor nutricional agregado, como ser uma alternativa, né, ao leite do bovino, né, das vacas. Então acho que é importante a gente falar de como esse animal, essas espécies, né, de caprinos e de ovinos, eles vão além do almoço em família ali. É cultural e é importante que se mantenha essa cultura, como você falou, porque é algo muito característico da gente, como você bem falou, questão da buchada, né, a gente já associa logo à culinária nordestina, mas o caprino ele vai muito além disso aí, tem muito o que se explorar, e é uma coisa que a gente vê muito na academia, principalmente na disciplina de caprinos. E aí, professor, a gente sabe que a região do Nordeste, a nossa região, uma das coisas, um dos fatores que mais influencia na produção de qualquer cultura que seja, seja ela animal, seja uma cultura vegetal, alguma coisa assim, é a questão do clima, né? A gente tem os nossos períodos de estiagem, que costumam a nossa região nem tanto, mas algumas outras regiões ali são mais castigadas, principalmente a região de Caatinga, né? Mas a gente também tem os nossos períodos de chuva, que muitos produtores se aproveitam desse período para impulsionar suas produções, mas assim, como que o clima da nossa região, ele influencia na criação de caprinos e como que lá no passado se adaptaram a isso? O caprino ele é um animal que ele teve uma facilidade para se adaptar ou teve que fazer cruzamentos até chegar num animal ideal para o nosso clima? Como que se dá essa relação? É importante isso, né? O que é que nós temos que saber? A maioria dos nossos animais domésticos, as pessoas se assustam, mas eles vieram no momento de colonização do Brasil, a partir de 1500. Então, nós não tínhamos os suínos, os caprinos, os bovinos, eles vieram com nossos colonizadores, né? E esses caprinos, eles também vieram de diferentes regiões. Então, você tinha ovinos e caprinos em regiões de Alpes, né? Ali, Europa, enfim, regiões frias. E você também tinha caprinos e ovinos de regiões áridas, de regiões semiáridas, na África. Então, esses animais vieram também para o Brasil, né? E até hoje a gente explora tanto animais para corte como para leite dessas diversas regiões, né? Então nós importamos, desculpa, esses animais. Então nós ainda trabalhamos com esses genótipos. E quando eles vêm para o Brasil, nesse período que nós passamos aí, né, já mais de 500 anos, algumas dessas espécies, dessas raças, elas foram se reproduzindo, né, se acasalando naturalmente, e com isso nós tivemos o surgimento de nossas raças nativas ou naturalizadas. E aí, na capinocultura, você tem, né, mochotó, você tem canidé, enfim, no ovino você tem o santinês, o morada nova. E aí esses animais, o interessante é que eles trouxeram essa adaptabilidade. Eles vêm com essas características de origem, mas ao mesmo tempo foram nesse processo de 500 anos se adaptando às nossas regiões. Então são animais, e principalmente o caprino, animais muito adaptados a regiões áridas e semiáridas, não bastante,
nesse rebanho expressivo na região Nordeste. Agora que nós temos um, um, um ponto positivo, porque eles se adaptam, inclusive efeitos de sazonalidades na reprodução, né, do fotoperíodo, a gente inclusive não verifica isso na maioria das raças inseridas em questão da luminosidade, então isso também é positivo. Mas a gente tem que pensar que o Brasil ele também é muito vasto. Então eu vou de climas mais quentes, mais áridos, a climas mais frios. Eu tenho geada na região sul. O que quer dizer isso? Eu tenho umidade e aí eu tenho alguns pontos de gargalo. A ovino-caprinocultura sempre passa por ciclos que dentro da sanidade é muito importante que a gente destaque. O problema da verminose. Então esses animais se adaptaram às nossas regiões, mas permanecem com algumas características. E eles ainda são, independente, né, dos nativos ou exóticos, muito sensíveis à verminose. E é onde o produtor mais ali, digamos, é sensível. Né? Ele não, muitas vezes não consegue prever uma estratégia adequada de combate ou vivência com esses ciclos dessas verminoses, e é onde a gente tem o nosso principal gargalo. Então, a sanidade, levando em consideração a verminose, é ainda onde esses animais são mais sensíveis. Mas eles são resistentes ao nosso clima, né, com relação à alimentação, embora o ovino seja um comedor de concentrado, né, um consumidor de concentrado, o caprino ele é um selecionador intermediário, então ele tem uma elasticidade com relação ao número e as forragens que ele pode consumir. Então ele vai de uma forragem de menos valor nutritivo a uma de broto de mais nutritivo. Então, embora nessas regiões que às vezes tem escassez de comida, eles conseguem tirar daquela área seus nutrientes. Né? E é comum, a gente até diz, o caprino na seca melhora o brilho da pele, né? Tá mais saudável, mais gordo. Justamente porque eu não tenho a umidade, eu não tenho o excesso daquelas verminoses naquele período mais quente, e mesmo assim ele se adapta ao clima e consegue também obter os seus nutrientes, proteínas, vitaminas, em função dessa gama de selecionadores, né? Principalmente os caprinos. Então a gente tem todo esse processo de mais de 500 anos de adaptação e que mais uma vez reforça a importância que é a exploração desses animais, né? Então a gente consegue verificar o quanto de fisiologicamente esses animais são bem adaptados para a nossa região e exploração e que ainda nos falta um olhar diferente para aproveitar esse potencial, né? Isso é muito importante. Com certeza. E o senhor tocou num ponto interessante, professor, questão das estratégias, né, o animal ali no período da seca, como que ele faz, o que está inserido no DNA dele, que vai orientar ele a como estar se alimentando naquele período ali de seca. E aí eu acho que é importante a gente entrar na questão aqui de manejo alimentar, né, principalmente para o pequeno produtor que talvez está assistindo a gente agora, a gente espera que esteja assistindo a gente agora. A gente tem esses 2 períodos, né, o período da chuva e o período da seca. Quais que são as estratégias mais adequadas ali para esses 2 cenários, para que o produtor que tem ali a sua cultura, os seus caprinos, ele possa, extrair um bom potencial daqueles animais ali, ele possa produzir bem nesses diferentes cenários? Quais que são as estratégias, primeiro, o que que a gente tem por aqui e o que que é mais recomendado para o período de chuva, o período de seca? Como nós falamos, né, a gente tem uma sorte que esses animais têm uma flexibilidade, uma adaptabilidade às nossas forragens impressionante. Mas o que é que a gente tem que ver? A gente também tem que falar que, como esse nosso sistema de exploração ele era mais familiar, alguns pontos de pesquisa avançaram em uma menor velocidade. Mas nós tivemos, por exemplo, relacionado à nutrição, a nossa publicação do BR Caprinos e Ovinos de Animais Brasileiros. Né? Isso é um avanço muito grande. Por que um avanço muito grande? Porque nós tratávamos ou formulávamos nossas dietas e rações com fontes de requerimentos nutricionais de outros países. Óbvio que esses compêndios de requerimento eles trazem artigos de várias regiões do mundo, mas nós não tínhamos um do Brasil, né? Assim como nós tínhamos o do Rostano para pequenos, para não ruminantes, né? Aves, suínos,
assim como nós tínhamos também para grande ruminante já publicado por Viçosa os dos zebuínos. Então nós não tínhamos para caprino. E nós tivemos agora essa publicação recente. Então, qual é a estratégia? Primeiro, é que a gente tem que ir para o básico. A gente não separa nossos animais por categoria, nós não verificamos a pastagem, se ela é cultivada ou não, nós não tratamos a pastagem como uma cultura, né, em que ela tem que ser escolhida aquela espécie para aquela raça, para aquele, né, se é caprino, se é ovino, que há a diferença. Então a gente tem que, antes de apontar qualquer questões técnicas, a gente tem que apontar primeiro que nos falta o básico. Eu acho que isso é mais importante, Caio, a gente destacar, né? Não vai ser a gente dar aqui uma receita de bolo. É a gente partir para o básico de conhecer nossos animais, passar a tratar a escrituração zootécnica, ver que categorias nós temos, como nós queremos explorar, se o sistema vai continuar sendo um extensivo, se ele vai para um semi-intensivo em que eu vou buscar a cultura. Então, no período das chuvas, nós temos abundância, né? Mesmo em regiões como onde ele é muito explorado, por exemplo, caprino na Caatinga, é onde aquelas árvores de pastejo que estão ali numa senescência, né? Você vê como se tivesse galhos mortos e, na verdade, estão em senescência, em dormência, e quando vem a chuva, elas refloram ali as folhas, rebrotam as folhas, e ali emergem. Então, assim, o que é que eu tenho? Toda uma característica florística de regiões diferentes que eu tenho que eu tenho que compreender qual é o animal que eu estou explorando, e aí categorizar, fazer minha escrituração zootécnica, e então fazer as estratégias. Se eu sei que num período de seca eu vou ter uma escassez dessa fitomassa, né, desses nutrientes, através seja da minha forragem cultivada ou não, o que eu vou melhorar? Se é cultivado, eu vou precisar irrigar, eu vou ter feito um pasto deferido, né? Se é em pastagem nativa, essa pastagem, como está a taxa de lotação, adequar ela, não é? Nós somos também a todo momento criticados do ponto de vista ambiental. Por quê? Criamos animais muitas vezes em áreas que não suportam. Eu levo, por exemplo, em áreas de caatinga, que isso é muito importante a gente falar, para processo de desertificação, né? Então, algumas áreas virando deserto. Então, observe o quanto é complexo eu criar esses animais e criar estratégias alimentares. Então, verificar todos esses aspectos do animal fisiológico e sua relação com esse clima e esse aporte vegetal e nutricional para que eu possa suplementar ou não. Depois que eu faço todo esse conhecimento, eu venho se eu tenho uma necessidade ou não de suplementação. Né? Porque se eu implanto, por exemplo, uma boa forrageira e que isso é possível com caprino e ovinos, que geralmente eu posso pegar uma forragem de menor porte e que geralmente essas variedades ela tem uma concentração maior de proteína, até fazer a manutenção básica. Então eu não preciso fazer uso de concentrados, né? Então, cara, não existe uma receita, né? Existe a gente fazer uma análise de cada sistema, do que o produtor quer, e que hoje, só para tranquilizar todos, existem todas essas técnicas, né? Existem os profissionais, né? O zootecnista está aí para dar todo esse suporte, que é o que nós estamos formando. Então, a gente tem essa capacidade de analisar essa complexidade e dar para o produtor a melhor resposta. Mas a dica que eu daria do ponto de vista de alimentação é planejamento, né? Planeje quantidade de animais, que área que estão e se há necessidade de um aporte. A gente muitas vezes nem fala, mas existe a suplementação volumosa. Meu pasto reduziu sua qualidade. Eu posso ter uma capineira. Isso é mais viável, né? Às vezes a gente não consegue isso para animais de grande porte, mas caprinos e ovinos sim. Eu posso fazer uma suplementação de volumoso. A gente só pensa em suplementação de concentrado, mas a gente também tem que falar de suplementação de volumoso, né? Por que não fazer uma silagem, não é? Por que não fazer um feno? Então tem todas essas tecnologias. E aí a gente adequa isso no melhor momento, seja no período das águas, seja no período da seca ou de transição,
e certeza que a gente vai continuar produzindo independente da época. Que isso é um outro gargalo, é eu manter contínua a minha produção. Ainda não temos, né? Mais uma vez, nossos sistemas de exploração não permitem um aporte contínuo de carne de qualidade. Nós importamos muita carne de ovinos da Argentina. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um consumo que a gente não consegue atender em qualidade. E até que você falou, né, nós temos aquele abate familiar. Então, as pessoas elas vão fazer, não tem uma preocupação, inclusive, com a cadeia agroindustrial, onde será esse abate, animais de qualidade. Tudo isso, claro, vindo daquela sua pergunta que você falou do planejamento alimentar. Porque se eu não tenho esse planejamento, eu não tenho a carne mantida ou leite constante para atender essa cadeia produtiva. Porque para você ter um animal que você esteja em boas condições para ser abatido, se é essa a finalidade, você precisa se planejar antes como que aquele animal vai ser nutrido. Porque você tem que pensar na nutrição também. Isso é uma coisa que a gente puxa aqui um pouco para a nossa da questão da zootecnia, né? Porque, inclusive, professor, é um dos focos desse podcast. É a gente está desmistificando um pouco da zootecnia, explicando para as pessoas o que é que a gente faz e com o que a gente trabalha. Então, assim, o zootecnista ele não é só o profissional que vai ali cuidar do abate. Para chegar no ponto de abate, teve toda uma cadeia de processos. E uma dessas cadeias de processo é a nutrição. É a questão do bem-estar, é você oferecer para o animal condições que permitam que aquele animal ele expresse os seus potenciais genéticos, as suas aptidões, né? E se o caprinos você quer que ele tenha uma boa produtividade de carne, se é para isso que você quer usar ele. Se você quer que ele tenha uma boa produtividade de leite, você tem que pensar na alimentação que lhe garanta aquilo ali. Não é só, eu acho que isso aqui funciona. E aí você oferece para o animal. Quando o animal não expressa esse potencial, quando ele não dá os resultados que você busca, você culpa a raça, né? Mas você não percebe, não para pensar que às vezes é justamente essa questão da falta de planejamento. Isso vale para qualquer cultura. E aí, qualquer cultura. E aí a gente fala, né? Falou da questão do planejamento para desse manejo alimentar, né? Que tem que ter planejamento. Só que assim, o pequeno produtor que ele quer evoluir nessa cadeia produtiva, uma das coisas que a gente vê no ramo da zootecnia, que vale para qualquer cultura também, que é um dos pilares, né, que proporcionam que impulsionam, que aumentam a produtividade, é a questão de instalação, né? A gente fala muito de instalações, quando a gente tem as disciplinas das culturas específicas, os professores sempre entram nessa área das instalações, seja para bovinocultura, para ovino-capinocultura, para avicultura, até mesmo para apicultura, né? Trabalhar com abelhas, é importante que você pense ali no meliponário, no apiário. Na nossa região, professor, o quão importante é que haja um planejamento em relação à instalação e existem alternativas para o pequeno produtor que não tem acesso a uma que não tipo assim, ele não tem capacidade, não tem potencial, né, às vezes por questões financeiras, às vezes realmente por falta de conhecimento, ele não tem o potencial de fazer uma mega estrutura para produzir caprinos ali. Mas na nossa região, de forma mais rústica ali, dá para fazer uma instalação? Como que faz? Quais são as coisas que precisa se atentar na hora de montar uma instalação para você produzir um caprino por aqui? Importante isso também, né? Então, veja, do ponto de vista de instalações, é onde também o produtor, digamos assim, mais peca, né? Vamos assim falar. A gente culturalmente utiliza de materiais da nossa própria propriedade, né? A gente vem ali, busca a madeira, que é permitido, digamos, a sua exploração, né? Por exemplo, sabiá, né? Algumas espécies que aqui até na região do Maranhão é muito forte, que são permitidos que a gente faça o extrativismo dela. Então ali a gente pega as estacas. Então a gente ainda trata instalações para caprino também de forma muito rudimentar. A gente tem que lembrar que instalações, ela tem um objetivo. Ela é oferecer o conforto para que o animal tenha a sua maximização de produtividade. Mas ela também tem que ser funcional para o produtor.
não é? Eu tenho que ter funcionalidade, eu tenho que saber que ali eu vou fazer práticas de vacinação e vermifugação, que eu vou fazer práticas de aplicação de algum medicamento, que eu vou ter que fazer controle zootécnico, que eu vou ter que fazer um acompanhamento de uma cria, que eu vou ter a venda, como esses animais vão entrar em um caminhão. Então tem todos esses aspectos que de funcionalidade que a gente não verifica, né? Para se ter uma ideia, embora a gente está falando, você falou que o pequeno produtor, nós vamos falar do produtor em si. Eu faço essa ressalva, vamos falar para o produtor de caprino. Gente, hoje é muito viável a utilização de cerca elétrica. Caprinos e ovinos respondem muito bem à utilização de cerca elétricas, né? O que é mais utilizado dentro de instalações também para caprinos, principalmente porque dizem, né, sempre coloca a culpa no caprino, né? Não tem cerca que segure um caprino. Na verdade, o que não segura é a falta de nutriente. Ele não tem naquela pastagem, vai buscar na do vizinho onde tem. Né? E aí o produtor não tem uma cerca eficiente, né? A gente tem materiais que são muito utilizados e na prática tem mais, digamos assim, eficiência, o uso de telas e assim sucessivamente. Então, assim, tem vários materiais que a gente pode usar. E eu comecei minha fala dizendo que a gente usa material da nossa propriedade. Isso não quer dizer que isso está errado. Pelo contrário, né? Se a gente tem, a gente pode otimizar. Mas com relação a instalações, então a gente não faz esse planejamento de que não é só um abrigo para os animais, ele é também um manejo, né? As nossas instalações ela tem que permitir todo o manejo, então o produtor tem que se preocupar nisso. Eu faço uma ressalva muito interessante, que às vezes, e eu falo muito isso para vocês em aula, né? A gente ainda culturalmente usa muito arame farpado. Para a gente ter uma ideia, dependendo a qualidade do couro, da pele, né? Do caprino e do ovino, ele chega a render um terço do valor do animal. Né? Então nós estamos, às vezes, jogando um terço fora. Por quê? Porque nós usamos ainda usamos muito o arame farpado, que às vezes provoca danos físicos àquela pele, e aí você não tem uma pele valorizada. Quando eu, por exemplo, veja quando eu alio instalações a aspectos sanitários. Eu falei aqui da verminose, mas um outro problema sanitário que a caprinocultura enfrenta mais na caprino é, por exemplo, a linfadenite caseosa, né, ou mal do caroço, que é ali, né, um linfoma que vai se criando e ele cria aquele nódulo e ele se rompe. No momento que aquele nódulo se rompe, ele, ele abre uma fissura também naquela pele. Então, veja, eu tenho instalações e, ao mesmo tempo, eu tenho um problema sanitário. Mas como minha instalação resolve isso? Eu não penso que quando o animal está com a linfadenite, no momento de tratamento, ou que eu identifico, ele precisa ser isolado. Nós não temos nem áreas de isolamento. É muito comum, quando se fala de instalações, você não ter a quarentena. Né? Eu tenho que ter instalações afastadas das demais instalações do meu rebanho, que já ali está na minha propriedade, e ter essa instalação que me permita trazer animais novos, que eles fiquem isolados, justamente para que eu verifique essa sanidade. Esse também, né, essa unidade de isolamento, eu posso trazer esse animal com esse processo de linfadenite caseosa, também fazer o isolamento para que ele não contamine os outros. Então eu estou falando que dois aspectos básicos, a própria cerca, o material que eu utilizo, ou a própria logística de que tipo de unidade de instalação eu vou ter dentro da minha propriedade. Então, o simples troca de um material a uma simples utilização de um momento ou de uma instalação de quarentena. Né? Então, veja que também falar dos aspectos de instalação, ele prevê um bom planejamento. E nós, produtores de caprinocultura, ainda também estamos deixando a desejar. Veja que é uma cultura que tem muitas intervenções, né? Mas que isso afeta na qualidade do nosso produto. Então, nós estamos deixando um terço de utilização do valor comercial desse animal, que é a pele,
por conta de questões de instalações. Eu uso arame farpado e eu não tenho uma quarentena, acabo contaminando os outros animais e isso influencia na qualidade da pele. Né? Então, as instalações, lembrando, ela tem o objetivo de proteger, de abrigar o animal e permitir a ele um bem-estar e uma produção máxima, mas ela tem a função de facilitar o nosso manejo. Maquinários, pessoal, mão de obra, e isso é importante e às vezes a gente não pensa nisso. E uma peculiaridade, professor, que a gente repara, pelo menos a gente que está aqui na instituição, que tem os nossos apriscos aqui, né? Tem o aprisco ali próximo à CAF, tem o aprisco lá na nossa fazenda escola, que a gente percebe que uma coisa que diferencia essa instalação de outras instalações para outras culturas é que a instalação dos caprinos, um aprisco, quando ele é projetado, um dos principais pontos que se pensa é nessa questão dele ser elevado, né? Ele é elevado, geralmente tem uma rampa de acesso e ele é uma estrutura elevada, não é uma estrutura que fica no chão. A gente, como acadêmico, entende o porquê dessa elevação, o porquê desse distanciamento, mas eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos acompanha, que não viu um aprisco, ou viu e não entendeu o porquê que era assim, por que que é importante que tenha essa elevação, por que que o aprisco é pensado para ser desse jeito? Então, tem até aspectos construtivos, né? A gente tem que fazer é o que nós chamamos de piso suspenso, né? Geralmente mais indicado também é que nós façamos os nossos pisos de ripa e que ele seja suspenso a no mínimo ali 1,20 m. Isso para impedir o contato, né, o afasta, que o animal esteja tão em contato com o solo e também permitir o nosso manejo, de que volta àquele aspecto que a gente falou anteriormente, a verminose. Então, o ciclo da verminose, os óvulos, né, os ovócitos ali, eles são depositados nas fezes. Então, quando o animal tem contato com aquelas fezes, ele tem uma reinfestação. Então, é muito importante para caprinos que eu não tenha contato com as fezes. Então, é interessante eu fazer a seguinte reflexão. Geralmente, há indicação do piso suspenso, ripado, que ele não tenha contato. Mas eu estou errado em fazer um chão batido ou fazer um chão de alvenaria? Não. Mas, contanto que eu faça um maior rigor com relação à higienização e à limpeza. Né? Porque aonde é que está o problema? O constante contato do animal com as fezes. Então, nós temos uma recomendação, mas isso não quer dizer que os outros tipos de pisos não sejam eficientes. Você só vai ter que dobrar um pouquinho o seu cuidado. Né? Você vai ter que ter uma limpeza, ao invés de você levar 10, 15 dias para ir lá fazer aquela limpeza no área em que eles não têm tendo acesso, para que você leve ali para uma esterqueira, que é outra instalação que geralmente o produtor não tem, que poderia utilizar, fazer a esterqueira, fermentação das fezes e utilizar isso novamente como adubo e reciclar esses nutrientes para a sua forrageira, que ali ele preferir, seja na forma de pastejo direto ou na forma da capineira, reintegrar aqueles nutrientes. Então, é importante que a gente fale isso. É o mais indicado, mas o importante é que eu mantenho a funcionalidade daquela instalação. Se ela me permite que eu faça uma boa higienização, que esses animais não fiquem em contato direto e constante com essas fezes, não importa o tipo de piso, né? Eu posso ir do ripado ao chão batido, ao de alvenaria. Então não tem problema. O que nós temos que ter o problema e o planejamento é do controle sanitário, a simples limpeza, né? Então o suspenso nos permite uma flexibilidade maior no tempo de retirada daquelas fezes, o que outro tipo de piso não vai permitir. Né? Então, cada caso é um caso. Eu não posso chegar ao produtor que já tem ali chão batido ou uma instalação de alvenaria e dizer, você agora tem que fazer suspenso ripado. Não, não é por aí o caminho, é otimizar o sistema, montar para ele um sistema de limpeza, de higienização, né, de isolamento de baias para limpeza, desinfecção. Né? Porque existe a limpeza, a desinfecção, que ali eu também tenho que deixar aquele ambiente também em repouso, sem nenhum animal, e assim sucessivamente. A gente tem todas essas técnicas para que a gente possa fazer limpeza e desinfecção também das instalações. E umidade, professor, como é que o animal se dá com a umidade? Por exemplo, é ali numa instalação que num período de chuva
não tem forma daquela água escoar para algum outro lugar, ela acaba se acumulando ali, seja mesmo na fundação do aprisco, seja no piso batido ali. A gente vê, pelo menos eu recordo, né, que na disciplina de instalações que a gente teve, falava-se de problemas que podem dar no casco do caprino, né, ali algum tipo de inflamação, uma coisa assim. O quão prejudicial é para um animal um ambiente desses, assim, com muita umidade presente? Pois é muito interessante. E isso aí passa realmente no planejamento de implantação dessa infraestrutura. Eu tenho sempre que buscar colocar minhas instalações, né, em instalações que tenham uma boa drenagem, né, solos que se mantenham sempre secos. Caprinos e ovinos também são susceptíveis a pododermatites, né, que são essas infecções no casco. Então eu também posso fazer as práticas de casqueamento, mas realmente prever essas instalações em lugares mais secos é, sem sombra de dúvida, a melhor maneira. Eu não posso planejar minhas instalações em locais que vão alagar, que vão acumular água, né? Até porque também, mais que o ovino, o caprino, ele é muito suscetível a doenças respiratórias. E queira quer não, né, a friagem, a umidade, isso traz problemas respiratórios, bronquopneumonias e assim sucessivamente. Então não é só o caso, vem outros problemas, porque o animal baixa ali sua imunidade, tem ali vírus, bactérias e várias outras doenças, enfermidades oportunistas se instalam, né? Então, é um aspecto sempre a observar. O local onde eu vou fazer as minhas instalações, ela tem que estar sempre secas, um solo bem drenado, e isso é muito importante, sim, a gente destacar quando da escolha do local de implantação de um aprisco. Perfeitamente, professor. E assim, a gente vai entrando nesses aspectos, né, que a gente estuda na academia, falando de manejo alimentar, falando de instalações, mas um dos pontos, eu acho que um dos mais importantes, não o mais importante, mas um dos mais importantes que a gente tem que considerar na hora de trabalhar com caprinos, é a questão do melhoramento genético, né? A gente teve avanços muito importantes nessa área, e aí eu faço duas perguntas para o senhor. Quais são os avanços que a gente pode considerar os mais importantes nessa área, voltados para a ovino-capinocultura? E em questão de raça, quais são as raças que na nossa região em específico, mas também pode falar em linhas gerais, mais se destacam? Então, mais uma vez, vamos separar um pouquinho, né? Eu tive no Brasil, né, gente? Também isso é importante a gente destacar. Não estou generalizando, né? Embora também em outras partes do mundo o sistema de criação dos caprinos é da mesma maneira, mas vamos mais uma vez fazer uma separação e que acho que até na minha fala a gente já pontuou algumas coisas. Existe uma diferença entre caprinos e ovino com relação ao melhoramento genético. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de quando eu fiz meu estágio, né, na EMEPA, no técnico em agropecuária, na EMEPA, a Empresa Estadual de Pesquisa da Paraíba, elas exportavam algumas das raças de caprinos que hoje é a formação do plantel. Por exemplo, havia a exportação de anglo-nubiano, de boé, né? Então, ali se tinha na EMEPA esses núcleos, tinha outras também da parte nativa, mas em outras estações que não a que eu estagiei. E também, de outro lado, você tem os caprinocultores, os ovinocultores. O que, é que a gente tem que destacar? O ovino também era criado muito para a produção de roupas, de lã. Ele cai com o sintético. Quando a gente passa a utilizar algodão, a produzir roupas sintéticas, né? Isso aqui é um sintético. Então, a lã, ela cai de valorização. Então, a gente passa agora a tentar explorar e fazer um melhoramento na ovinocultura para animais deslanados. Esses animais que chegaram aqui lanados também passam por esse movimento de cruzamentos naturais e perdem essa lã. Né? A gente tem muito ovinos, os nativos, deslanados, porque também é uma questão de adaptação a essa região mais quente, porque a lã traz, né, em regiões mais quentes um desconforto. Então, o que, que a gente tem? A gente ainda tem essas raças exóticas. Então, hoje a gente tem ainda na caprinocultura produção de leite, a Sani hoje com uma boa adaptabilidade, né, com
trouxemos essa raça e ao momento que a gente desenvolve ela se adaptou, né, se aclimatou aqui, então a gente tem alguns aspectos, tem sensibilidade, não é a mesma coisa, mas não é a mesma SAMI que nós produzíamos há décadas atrás, então realmente ela hoje se adapta melhor aos nossos sistemas. Então eu tenho a Togenburg, eu tenho a SAMI, eu tenho a anglo-nubiano, né, que é um animal de dupla aptidão para caprinocultura, com produtores que trabalham com melhoramento genético nessa parte. E aí eu tenho, dentro da parte de carne, o boé, né? Então, aqueles produtores que exploram carne trabalham muito o melhoramento genético do boé. Quando eu vou para ovino, então nós trouxemos como uma das principais raças de exploração exótica o Doppler, né? E aí também esse Doppler, que era lanado, já fazendo esse melhoramento com menos lã, e o que nós fizemos? E utilizamos muito o cruzamento simples ou industrial. Nós pegamos o santinês, que é o nosso animal naturalizado, fazemos o cruzamento com esse Doppler e nós temos esse F1, né? Porque aí nós temos, aproveitando desses animais nativos, por exemplo, do santinês, a habilidade materna, a resistência, enfim, e a gente tem trazido muito esse cruzamento industrial. Então, na caprinocultura, veja que eu trabalho o quê? Ainda com raças exóticas, na parte de produção de leite, a parte exótica também na produção de carne, então tem produtores que investem no melhoramento genético, né? E também aliando a genética de conservação. Eu tenho as nossas raças nativas, Mochotó, Canidé, como eu falei, Cabra Azul, enfim, vários, e fazendo também cruzamentos para que a gente tenha animais mais adaptados e resistentes à nossa região. E dentro da ovinocultura, aí a gente já trabalha melhor essa questão de aliar raças exóticas com nossas raças nativas. Né? E sem sombra de dúvida, eu posso destacar que o melhoramento genético para a ovinocultura cresceu mais do que para a caprinocultura. Né? Então, a gente, como eu falei, até para onde a maioria da região dos ovinos é desenvolvido, que é quase metade na região sul-sudeste, eles investem um pouco mais na parte de tecnologia. Né? Temos toda uma dificuldade na parte de inseminação artificial, não é a mesma facilidade de um bovino, né? Quando eu estou fazendo a inseminação artificial, eu tenho todo o acesso a uma cervix, que eu posso colocar o aplicador intrauterino, inclusive, eu não consigo isso muitas vezes com os caprinos, o próprio posicionamento. Então, isso atrasa um pouco também, porque se eu tenho uma tecnologia que eu posso pegar um sêmen de um excelente reprodutor na região sul e levá-lo para todas as demais regiões, mas a técnica em si não responde da mesma maneira que responde na bovinocultura. Isso também é um fato. Então, mesmo as biotecnologias, né, que nós também temos acesso, gente, nós lembrando mais uma vez, nós não só podemos falar aqui e só pensar capim ovino, agricultura familiar, não, né? Então, é geral. Então, eu estou dizendo que tem grandes produtores que investem em transferência de embrião em caprinos e ovinos, tá? E que também utilizam a inseminação artificial tanto em caprinos como em ovinos, né? Só que, claro, a gente sempre tem que esperar um pouquinho menos dessa tecnologia, né? Porque ela não funciona da mesma maneira que em outras espécies, mas que a gente também tem o desenvolvimento. Então, é uma realidade. Óbvio que caprino um pouquinho menor, o avanço no melhoramento genético, mas o ovino um avanço maior, mas que a gente também utiliza as biotecnologias, né, e tem conseguido aí excelentes resultados com relação à melhoria de composição química de leite, com relação a uma resistência e flexibilidade e qualidade de peles, com relação também à carne, à composição química e estrutura e composição química e, e rendimento de carcaça nos ovinos. Então, o melhoramento genético também destaca-se mais no ovino, mas a gente tem feito sim o nosso dever de casa. E é uma coisa que muitas pessoas desconhecem, né, professor, essa questão eu falo da inseminação artificial, porque, assim, o imaginário popular, ele associa a inseminação artificial somente a bovinos. Então não imaginam o quão vasto é essa área e em que culturas ela se aplica. Caprinos, como o senhor falou, é possível, não é tão simples, né, quanto é no bovino, não que o bovino seja simples, mas não é tão simples quanto
um bovino, mas tem também essas práticas, isso mostra esses avanços, né. O produtor ele não depende mais da monta natural, do animal ter que esperar a fêmea entrar no cio e o macho cobrir, ele pode fazer uso dessas tecnologias, porque é uma tecnologia, né, a inseminação artificial, ela é uma tecnologia que o zootecnista, espera-se que ele esteja apto a executar essa tecnologia. E aí, professor, caminhando já para um dos últimos tópicos aqui para a gente falar, a gente falou, né, de manejo alimentar, questão de sanidade, questão de instalação, questão de raças, tudo isso, se a gente fosse colocar numa trilha, chega em um determinado ponto, que é o ponto de preparar esse animal para o mercado. E aí eu pergunto para o senhor, como é que está o mercado hoje de ovinos e caprinos, questão de exportação, né, questão de valores que a gente tem, o quão rentáveis são essas culturas, no Nordeste, quais são os estados que têm mais destaque, como é que está o mercado hoje em dia? Bem, né, como nós falamos, eu até também meio que pontuei já na minha fala aí anterior. A gente importa carne ovina de outros países, né? Então, como a gente não tem uma organização do ponto de vista da porteira para dentro, então nós não estamos fazendo o nosso dever de casa da porteira para dentro, então da porteira para fora, nós não estamos oferecendo uma matéria-prima de qualidade e constante. Isso é o principal. Existem diversos estados e empresários que, inclusive, investiram em abatedouros e muitos deles ou fecharam ou estão funcionando com capacidade abaixo. Por quê? Porque o produtor não tem o seu planejamento, ele não trabalha o porteira para dentro de oferecer esse animal e em qualquer período do ano está oferecendo o leite ou a carne de qualidade. Então, tudo isso que nós falamos anteriormente, ele está ainda influenciando de modo negativo, né? Mas que nós temos que ver esse ponto negativo do ponto de vista de oportunidade. Isso é uma oportunidade para a gente. Eu pensar que eu melhoro isso e eu vou ofertar um produto de qualidade. Então, vamos intervir, vamos colocar tecnologias, seja na sanidade, seja na alimentação, seja na reprodução, e aí a gente oferece, né? Eu quero destacar, então, que a gente tem potencial de crescimento desses produtos e até falar, né? Veja que durante nossa fala, a gente falou muito carne e leite. Mas lembrando que nós falamos que existe a pele, que eu posso também pensar em produzir essa pele melhor. A gente pode pensar nos subprodutos ou coprodutos que é derivado dele, né? As vísceras, por exemplo, para a culinária. Então é um produto. Na região Nordeste existe algumas regiões que restaurantes são especializados. Então a gente pode fornecer isso. Um outro ponto de crescimento que eu costumo falar muito na disciplina também, né? É o pelo. O pelo, a lã do ovino teve um pouco de desvalorização, mas o pelo caprino, ele fornece um dos tecidos mais caros, a caxemira, né? E existem estudos com, inclusive, raças nativas na região da Paraíba, ali, Cabra Azul, por exemplo, que estão usando esse pelo exportando para a produção de caxemira. Não na nossa região, mas na parte do Oriente Médio, aquela cultura, assim como o uso da seda, né? Ou a parte não ocidental mais oriental, que também não vamos só ali Oriente Médio, mas também China, Japão, todas essas outras regiões, ao mesmo tempo que eles fazem o uso da seda, eles fazem muito uso da caxemira. E a gente ainda não tem pensado nisso. E aí eu deixo a dica para que nós possamos pensar, né, produtores, empresários, a comercialização do pelo de cabras, né? Que nós possamos aí pensar, e aí há um aproveitamento de quem? Das nossas raças nativas. Porque estudos têm demonstrado que nossas raças nativas têm uma qualidade de pelo excelente para essa produção desse tecido que é a caxemira. Então, eu só alcanço produtos de excelência e com consistência se eu corrigir meus erros da porteira para dentro. Então, eu acho mesmo que devemos trazer a responsabilidade para si de que nós ainda é quem estamos dormindo no ponto. Né? A gente ainda está dormindo no ponto, a gente ainda tem que fazer nosso dever de casa, porque o mercado existe.
né, a potencialidade de absorção desse leite, né, dessa carne, desse pelo, dessa culinária, desse produto da culinária estão aí. E que nós precisamos nos prevenir, nos planejar para atender essa demanda de mercado. Então, sem sombra de dúvida, a caprinocultura e a ovinocultura são espécies com um potencial econômico excelente. Perfeitamente colocado, professor. Professor, eu agradeço a sua disponibilidade, foi muito prazeroso ter o senhor aqui hoje. Não tenha dúvidas de que foi uma conversa muito produtiva. Quem está acompanhando a gente em casa com certeza aprendeu muita coisa hoje, assim como, né, eu aprendi, a gente sempre volta a rever esses conceitos. Eu abro esse momento para o senhor divulgar redes sociais, quem quiser encontrar o senhor, acompanhar seu trabalho, onde que ele encontra. Então, eu que agradeço, né, a oportunidade de um bate-papo. É sempre importante a gente trazer informações para os produtores, né, esse feedback, a gente tem uma responsabilidade de produzir ciência, né, de produzir recursos humanos, mas isso também é muito importante devolver para a sociedade, então ter esses bate-papos para que a gente também tenha ali depois um feedback. Eu só vou pedir que sigam as redes sociais do nosso curso, né, de Zootecnia IFMA Caxias, do Campus Caxias. Lá vocês vão estar tendo a oportunidade de ver nossos projetos de pesquisa, de extensão, nossas atividades, nossos eventos que são realizados. Lá vocês conseguem verificar também nossos laboratórios que têm a disponibilidade, ações da nossa empresa Júnior, muito importante. Então, eu sou um produtor, quero fazer uma avaliação lá da minha ração dos meus ovinos, né? Tem um laboratório via empresa Júnior que faz análise. Então, gostaria de fazer esse convite, né, que toda a comunidade também acompanhasse o IFMA Campus Caxias através das nossas redes sociais, o curso de zootecnia através das nossas redes sociais. Perfeito. Então, tá aí o convite para acompanhar o que a gente faz. A gente vai estar deixando nossas redes sociais, disponíveis para vocês. Acredito eu que aqui na tela, depois, na hora de editar, a gente vai colocar. Você que acompanhou a gente até aqui pelo YouTube, muito obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhe, né? Você que é um neto, compartilhe com o seu avô. Você que conhece algum produtor de caprinos, compartilhe também, vai que a gente ajuda em alguma coisa. Você que está no Spotify também, muito obrigado, né? Acompanhe o nosso Instagram, tá certo? A gente está sempre postando coisinhas lá, às vezes a gente posta um corte de alguma fala, alguma coisa assim, mas a gente está sempre postando alguma coisa para contribuir com vocês e vocês também contribuem com a gente. Muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê na próxima. Bom Tchau. dia. Obrigado.